Capítulo 4. Estar em intimidade com o divino. Berraguan, qualidades de amor e graça têm sido atribuídas ao divino. Essas qualidades existem? O divino existe? Dizer que o divino existe não é correto, porque tudo o que existe é divino. De fato, pode-se afirmar a existência de todas as coisas, só não se pode afirmar a existência do divino. A própria existência é divina. Ser divino e existir são dois modos diferentes de dizer a mesma coisa. Assim, a qualidade de existir não pode ser atribuída ao divino. Pode-se dizer que tudo que existe, pode-se dizer que tudo mais existe, porque tudo pode ir para a não existência. Pode-se dizer que existo porque irei para a não existência. Pode-se dizer que você existe porque houve um tempo em que você não estava na existência. Mas não se pode dizer que o divino exista, porque o divino sempre esteve presente. A não existência do divino é inconcebível. Assim, a existência não pode ser atribuída ao divino. Posso dizer apenas que a existência é divina, ou que a divindade significa existência. Não existe nada que não seja divino. Você pode saber disso ou não. Isso não faz diferença nenhuma no que diz respeito à sua divindade. Quando você sabe disso, torna-se a existência, a graça. Quando não sabe, continua em sua agonia, mas de qualquer modo, você é divina. Se está dormindo ou é ignorante, também é divino. Até uma pedra é divina, desconhecendo a si mesma. A existência é divina. Todos aqueles que tentam provar que Deus existe, nada sabem. É simplesmente absurdo provar que Deus existe. E aqueles que tentam provar que Deus não existe, estão no mesmo buraco. Ninguém tenta provar que a existência existe. Se você perguntar desse modo, se me perguntar se a existência existe, a pergunta será absurda. Para mim, quando alguém diz que Deus existe, isso significa a mesma coisa. A existência existe. Então, quando diz se Deus existe, a existência existe. Deus e existência são equivalentes, sinônimos. Quando você se torna consciente do que é a existência, não a chama mais de existência. Às vezes chama-a de Deus. No momento em que você se torna consciente da existência total, não pode usar a palavra existência. Torna-se mais íntimo dela e tem de usar um nome pessoal. Às vezes chama-a de Deus. Chamar a existência de Deus significa apenas isto e nada mais. Que você está num íntimo relacionamento com a existência. Chamar a existência de Deus significa estar em contato pessoal com ela. A existência não é algo morto, não é algo com o qual não podemos nos relacionar, não é algo indiferente a você. Quando dizemos que a existência é Deus, isso significa que a existência está intimamente relacionada conosco, que não é indiferente a nós. Assim, no que diz respeito à mente humana, não há uma palavra mais precisa para a existência do que Deus. Se você fizer a mesma pergunta a um judeu ortodoxo, ele não usará a palavra God, que é a tradução de Deus em inglês. Ele não usará a palavra God inteira, usará apenas G-D. Apenas G-D, GD. Se você lhe perguntar por quê, ele dirá: tudo o que podemos dizer é sempre menor do que aquilo que é. O O é retirado para simbolizar que estamos usando uma palavra que não pode transmitir o todo, que não pode ser totalmente compreendida. O O é o símbolo do zero, o símbolo da perfeição, o símbolo da totalidade, do todo. Assim, ele é retirado e apenas o G e D permanece.
Nenhuma palavra é realmente significativa. Nenhuma palavra pode compreender o todo. Elas apenas indicam algo, não sobre o divino, mas sobre a mente humana. Se você disser apenas existência, estará usando um termo neutro. Nesse caso, poderá estar indiferente à existência e a existência indiferente a você. Quando você usa a palavra existência, não pode haver um diálogo entre você e a existência. Então não há nenhuma ponte. Mas aqueles que conhecem a existência sabem que há um diálogo acontecendo com tudo que existe. Você pode estar em um relacionamento íntimo com a existência, pode estar amando-a. Essa possibilidade de diálogo, de relacionamento, de amor, torna o termo Deus ou divindade mais significativo do que existência, mas eles requerem dizer a mesma coisa. Eles querem dizer a mesma coisa. Assim, não direi que o divino existe, direi que tudo o que existe é divino. A existência é o divino. Existir é ser divino. Nada existe que não seja divino. Nada pode existir que não seja divino. Nós podemos saber disso ou não. Podemos estar conscientes disso ou não. Não faz nenhuma diferença. Outra coisa que você perguntou é se as qualidades de amor e graça podem ser atribuídas ao divino. Novamente, nenhuma qualidade pode ser atribuída a ele, porque as qualidades só podem ser atribuídas a algo ou a alguém, quando o oposto puder acontecer. Do contrário, não podem ser atribuídas. Você só pode dizer que uma pessoa ama quando ela é capaz de não amar. Se ela for incapaz de não amar, você nunca dirá que ela ama. Essa afirmação não conterá nenhum significado. Se eu não amo, é possível que eu odeie. Então dizer eu o amo é significativo. Mas se sou incapaz de odiar, a qualidade de amor não pode ser atribuída a mim. O amor não é uma qualidade minha, é minha própria natureza. Qual é a diferença entre qualidade e natureza do ser? Uma qualidade é algo que pode ser observado em uma manifestação, mas que pode também não se manifestar. Uma qualidade é algo do qual você pode ser privado. É possível viver sem uma qualidade. Ela não é sua natureza intrínseca, é algo atribuído, adicionado a você, não é sua natureza. A natureza é algo sem o qual você não pode viver. Então, quando alguém diz Deus está amando, não está dizendo uma coisa correta. Jesus está mais certo quando diz Deus é amor. Amor é sua natureza, não sua qualidade. Ela não pode ser substituída. Deus é amor. O amor é Deus, porque o amor é a natureza intrínseca do divino. O amor não é algo adicionado ao divino. Não pode ser. É impossível conceber Deus sem amor. Se você conceber Deus sem amor, estará concebendo um Deus que não é Deus. Conceber Deus sem amor é conceber um Deus sem divindade, porque no momento em que o amor é omitido, não existe mais nenhuma divindade. Assim, novamente, não direi que o amor é um atributo, nem direi que a graça é um atributo. Eles são a própria natureza do divino. Esopo nos contou em uma fábula que um escorpião pediu a uma tartaruga à beira do rio: por favor, carregue-me para outra margem em suas costas. E a tartaruga disse: não seja tolo. Não pense que sou assim tão estúpida. Você pode me ferroar no meio do rio e eu me afogarei e morrerei. E o escorpião disse: não sou tolo, ou melhor, você que é tola, porque não conhece nada de lógica. Pertenço à escola aristotélica, sou um lógico. Eu lhe ensinarei uma lição simplesmente de lógica, uma solução simples. Se eu a ferroar e você se afogar e morrer, eu também morrerei. Assim, seja sensata, seja lógica. Não a ferroarei, não posso ferroá-la. A tartaruga pensou por um momento e disse: está bem, isso parece sensato. Pule em minhas costas e nós iremos. Exatamente no meio do rio, a ferroada veio.
Ambos começaram a afundar. Antes de a tartaruga morrer, ela perguntou: onde foi parar a sua lógica? Você fez uma coisa totalmente ilógica. Você mesmo disse que era uma lógica simples, que nunca faria isso. E agora você me picou? Conte-me o que aconteceu. Antes de morrer, deixe-me aprender outra lição de sua lógica. E o escorpião disse: não é uma questão de lógica em absoluto. É uma questão de caráter. É minha natureza. Não posso ser diferente. Posso falar sobre lógica, mas não posso agir de outro modo. Na realidade, sou incapaz de existir sem essa minha natureza. Algo que você é incapaz de fazer ou não fazer indica a sua natureza. É impossível conceber o divino sem amor e sem graça. O amor está sempre presente. A graça está sempre presente. Usamos duas palavras, amor e graça, por causa de nossas limitações linguísticas. Do contrário, uma palavra seria suficiente. Você poderia dizer amor ou graça. Usamos duas palavras porque do amor sempre esperamos algo em troca, mas de graça, não. Sempre que amamos alguém, esperamos alguma coisa em troca. É sempre uma barganha, por mais sutil que seja, falado ou não, conhecido ou não, é uma barganha interna. Algo é esperado em troca. Eis porque usamos duas palavras, amor e graça. De graça, da graça. Nada é esperado em troca. E Deus nunca espera nada em troca. Mas no que diz respeito à existência divina, amor e graça são a mesma coisa. Deus é amor. Essa é a sua graça. Sua graça está sempre com Ele. Isso significa que Ele é amor. Entretanto, essas não são qualidades que possam ser atribuídas a Ele. São a sua natureza. Ele não pode ser diferente. Fazemos uma distinção entre amor e graça. Dizemos que alguém é conhecido por ter recebido a graça, ou que alguém tornou-se amado do divino. Aí está novamente uma afirmação falaciosa. Deus é sempre graça e sempre amor. Mas nós não estamos sempre com um humor receptivo. A menos que estejamos receptivos, não podemos recebê-lo. Quando você não está recebendo a graça divina, não é uma falta por parte do divino. Há algum tipo de barreira em seu interior. Você não está receptivo, não está aberto, não está vulnerável à graça. A natureza de Deus é graça. Quando a nós, a receptividade não é nossa natureza. Somos agressivos por natureza. Somos agressivos, e se a mente é agressiva, não pode ser receptiva. Apenas uma mente não agressiva pode ser receptiva. Assim, todas as qualidades que contêm qualquer tipo de agressividade devem ser deixadas de lado. A pessoa tem de ser uma porta aberta para receber, exatamente como um útero. A pessoa deve ter uma receptividade total. Então a graça está sempre fluindo, o amor está sempre fluindo. De todos os lugares a graça flui. Em todos os momentos, em todos os lugares, a graça está fluindo. É a natureza da existência. Mas nós não somos receptivos, essa não é da natureza da mente. A mente é agressiva. É por isso que insisto em que meditação significa não mente. Meditação significa receptividade não agressiva, abertura. A lógica não pode ser receptiva. A lógica é agressiva. Você está fazendo algo. Então não pode estar receptivo. Você só pode estar receptivo quando não está fazendo nada. Quando está passivo, totalmente despreocupado, simplesmente existindo. Então, está aberto por todos os lados, e de todos os lados vem o fluido da graça. Ele está sempre vindo, mas às vezes as nossas portas estão fechadas. Estamos sempre fugindo da graça. Até mesmo quando ela bate a nossa porta, nós fugimos. Existe uma razão para essa fuga.
desde o momento em que a mente nasce, está sempre salvaguardando a si mesmo. Nosso treinamento, toda a nossa educação, a nossa cultura da humanidade é assim. Toda a nossa mente, toda a nossa cultura está baseada na agressão, na competição, no conflito. Ainda não nos tornamos suficientemente maduros para aprender o segredo da cooperação, para ver que o mundo existe em cooperatividade, não em conflito. Que o outro vizinho não é um competidor, mas uma existência complementária que nos torna mais ricos. Sem ele, serei menor. Até mesmo quando um simples indivíduo morre, eu me torno um pouco menor. A riqueza criada por ele, por ela, a riqueza transportada para a atmosfera por ele, por ela, não existe mais. Em algum lugar, alguma coisa ficou vazia. Vivemos em coexistência, não em conflito. Mas o treinamento da mente, errôneo, da inconsciência coletiva, sempre faz com que pensemos em termos de conflito, crenças errôneas. Quando alguém existe, o inimigo existe. O inimigo é a suposição básica. Você pode desenvolver uma amizade, mas também a suposição básica de que o outro é um inimigo. A amizade pode ser adicionada ao sentimento original, mas a base é hostil. A suposição básica é que o outro é um inimigo. Você nunca consegue relaxar. É por isso que não pode confiar em seus amigos. Sob a amizade, lá está o inimigo. Você apenas desenvolveu uma falsa amizade, adicionou algo artificialmente. No fundo, sabe que o inimigo está sempre presente, sabe que o outro é o inimigo. Assim mesmo, com um amigo, você não está à vontade, mesmo com um amante não está tranquilo. Sempre que outra pessoa está presente, fica tenso. O inimigo está presente. É claro que a tensão se torna menor quando você cria uma fachada amigável. Ela é menor, mas continua presente. Existem razões pelas quais essas atitudes se desenvolveram, razões evolucionárias. O homem veio da selva. Sua evolução passou por muitos estágios animais, até mesmo fisiologicamente. A memória permanece porque o corpo não pertence apenas a você. Quando digo meu corpo, estou reivindicando algo que não pode ser reivindicado. Meu corpo chegou a mim através de séculos de desenvolvimento. Minha célula básica foi herdada. Minha célula básica herdou tudo que existiu antes de mim. Todos os animais, todas as árvores, tudo que existiu antes de mim contribuiu para que a minha célula básica existisse. Dentro de minha célula básica está acumulada toda a experiência prévia de conflitos, combates, violência e agressão. Cada célula carrega em si toda a luta evolucionária que a precedeu. E aqui atenção, que ele vai trazendo um olhar para reflexão, sem, nesse caso desse indivíduo, a partir de sua percepção própria, sem alguns contextos que hoje estão atualizados, e aqui ele está remetendo a uma questão fisiológica, e a gente tem um contraponto disso que ele está falando hoje, que é de acordo com os estudos do pesquisador Bruce Lipton, da biologia da crença, onde eles descobrem que não é bem assim. A crença, de fato, e a propagação dessa crença, o código informativo, é o que eles descobriram, que vai interferindo nesse processo fisiológico muito mais do que uma propagação por meio de genes. Nos genes, o que ele identifica é que tem potenciais, diga-se de passagem, extraordinários do ser humano. Em algumas pessoas ele já nasce mais ativo por N motivos diversos, em outras não, mas todos podem ser ativados. Potenciais interessantes, positivos, tem alguns que não são tão bons, memórias que podem ser transmutadas, mas muito pouco dessa coisa que se tinha de ideia passada de ficar propagando através de hereditariedade males passados. O que eles descobriram de fato é o que vem mantendo e que gera essa ilusão. É porque em muita crença dentro do meio do coletivo de humanidade, a crença
E essa irradiação e contínua propagação de memórias que às vezes estimula, informando através do eletromagnetismo, essa questão que às vezes traz coisas do passado com relação a questões de conflito e que entraria no questão genético, não só pessoal, mas enquanto caráter de humanidade. Mas aqui, como é uma experiência pessoal de reflexão mental com os conhecimentos que ele tem, ele ainda coloca isso por causa do campo de interconexão, considerando algumas questões que, lógico, ele vai integrar tudo, então considera também a natureza. Então, no caso de ser uma consciência tão expandida quanto a que ele adquiriu, é possível ver é como se tipo, ele estivesse tratando, não só, ele está dando uma explicativa aqui da parte fisiológica do homem, mas tem de certa forma uma relação com tipo que o homem fez à Terra, né, ao longo do seu sistema de evolução, e aí dessas memórias de conflitos, combates, violência e agressão, mas que de novo faz sentido se ler nas pesquisas da biologia da crença que se fala ali, de que é errôneo essa afirmativa de que a maior parte que manda é os genes e que eles estão determinando o que vem depois. Isso é muito mais fruto de crença, informando os genes para de repente estimular um dado padrão de comportamento e até questões de saúde ou de doença, do que do próprio gene em si mesmo, gerando, como é a observação que está sendo feita aqui. Porque esse livro é um livro um bocado antigo. Fisiologicamente é assim, mentalmente também. Sua mente não evolui apenas nesta vida. Ela chegou a você através de uma longa jornada. Essa jornada pode ser até mais longa do que a jornada do próprio corpo, porque o corpo evoluiu apenas na Terra. Ele não pode ter mais de 40 milhões de anos, não pode ser mais velho do que a própria Terra. Mas a primeira mente veio de outro planeta, assim a mente tem experiências evolucionárias mais profundas do que o corpo. Todas essas experiências o tornam, algumas vezes, violento e agressivo. A pessoa tem de estar consciente desse fenômeno total. A menos que ela esteja consciente, não pode libertar-se de seu próprio passado. Todo o problema é que a pessoa tem de estar livre de seu passado. E esse passado é muito grande, incompreensivelmente grande. Todas as coisas viveram e ainda estão vivendo dentro de você. Tudo que aconteceu ainda está dentro, em forma de uma semente, como uma potencialidade. Você veio do passado, você está no passado, e essa mente orientada pelo passado continua criando agressões, continua pensando em termos de agressão. Assim, quando a religião diz para ser receptivo, a recomendação contínua não sendo ouvida. A mente não pode pensar em ser receptiva. A mente conheceu apenas uma coisa a respeito da qual não foi capaz de fazer nada: a morte. A única coisa que a mente conheceu e com a qual teve de ser receptiva foi a morte. Assim, sempre que alguém lhe diz para ser receptivo, em algum lugar escondido, você sente a morte. Se eu lhe digo para ser receptivo, a mente dirá que se você for receptivo, morrerá. Seja agressivo se quiser existir e sobreviver. O mais qualificado é o que sobrevive. O mais agressivo é o sobrevivente. Se você for receptivo, morrerá. É por isso que a receptividade nunca é compreendida corretamente, nunca é ouvida e nunca é compreendida. Tem-se falado a respeito da receptividade de muitos modos. Quando alguém diz renda-se, isso significa torne-se receptivo. Render-se significa deixar de ser agressivo. Quando alguém diz tenha fé, isso significa seja receptivo. Não use a lógica para ser agressivo. Receba a existência como ela é e deixe-a vir. A mente não pode amar, porque amar significa ser receptivo. Até mesmo no amor somos agressivos. Se você perguntasse a Freud, ele diria que o amor não é nada mais do que um tipo de violência. Uma violência mútua, na qual dois parceiros concordam em se envolver. E quando Freud diz isso, ele não está falando nenhum absurdo, ele sabe disso, ele conhece algo. Sempre que você está envolvido num ato sexual, sempre que está na intimidade amorosa, seu comportamento é exatamente igual àquele que teria em uma luta. Você está lutando. Quando você entra profundamente em qualquer ato,
que seja uma manifestação do que chamamos de amor, quando está profundamente nisso, encontra as raízes animais. O beijo pode tornar-se uma mordida a qualquer momento. Se você continuar beijando, se entrar a fundo no beijo, ele será uma mordida. É uma forma amena de morder. Algumas vezes os amantes até dizem: quero comer você. Eles imaginam que esta seja uma expressão muito amorosa. E de certo modo eles realmente tentam. Algumas vezes o sexo vai tão fundo, torna-se tão intenso que é exatamente como uma luta. É por isso que dois parceiros, dois companheiros no sexo, sempre alternarão entre amar e brigar. No começo da noite estão lutando, à noite estão amando, pela manhã estão brigando, no começo da noite estão amando, no final da noite estão brigando. E o círculo continua, brigar e amar, brigar e amar. Se você perguntasse a D.H. Lawrence, ele diria: se você não puder brigar com seu amante, não poderá amá-lo. A briga o torna mais intenso, cria uma situação intensa. A mente humana, tal como ela é, tal como evoluiu do passado, não pode amar, porque não pode ser receptiva, só pode ser agressiva. Não que você esteja amando. Seu amor é apenas uma procura do amor do outro. Mesmo quando você age amorosamente, é apenas para forçar a correspondência, a uma lógica sagaz. Você está sempre exigindo amor, e se você dá amor é apenas para tornar a sua exigência mais forte. A mente humana não pode amar. Se você perguntar àqueles que conhecem, àqueles que realmente amaram, se você perguntar a Buda, ele dirá: a menos que a mente morra, o amor não pode nascer. E a menos que exista amor, você não pode sentir a graça, porque apenas no amor você se torna aberto. É impossível amar apenas um indivíduo em particular, porque não se pode estar aberto para um indivíduo e fechado para tudo. É muito difícil. É uma das coisas mais impossíveis de se fazer. Não é possível de modo algum. Se eu disser que o amo, que amo só a você, será exatamente o mesmo que dizer que só respiro quando você está ao meu lado. Que se você não está ao meu lado, eu não respiro. Se isso fosse verdade, então você viria aqui depois de 1 hora e me encontraria morto. Respirar não é algo que se possa fazer ou não fazer. Nem o amor é assim. Mas isso que é conhecido como amor, entre aspas, esse jeito, é desse jeito. É por isso que cedo ou tarde um amante descobrirá que o amor do outro está morrendo. E ambos saberão que não existe mais nenhum amor. Quanto mais um amante conhece o outro, mais desafortunada é a situação. Quanto mais eles se familiarizam, menos esperanças e mais ilusões existem. Eles sabem que o amor irá morrer. O amor é limitado. É forçado a ser tão limitado que não pode permanecer vivo. A pessoa tem de estar amando e não ser um amante. A pessoa tem de ser amorosa. Esse amor deve vir como uma intensa e natural manifestação do seu ser e não como algo acrescentado a você, como um atributo, uma qualidade. Deve ser um florescimento interno, não um perfume que vem de fora. Esse amor não é algo que você possa fazer, mas ele pode acontecer. Ele é um acontecimento. A pessoa tem de estar consciente de todo o seu passado. No momento em que você está consciente de todo o passado, nesse exato momento você o transcende, está além dele. Porque o que fica consciente não é a mente. O que se torna consciente na mente é a consciência. A consciência não carrega nenhum passado em si, é eterna. Está sempre no agora, sempre nova, sempre aqui e agora. A consciência é conhecida apenas quando você se torna consciente da sua mente. Então você não está identificado com ela. Há uma fenda entre você e a sua mente. Você sabe que isso é a mente, que essa agressividade, esse ódio, todo esse inferno é a mente. A parte mais material. A mente prossegue continuamente. Ela continua e continua até que você se torne alerta. Esse é o milagre. No momento em que você se torna alerta, a continuidade é rompida. Nesse momento você é.
mas não como parte do passado. Nesse momento você está presente, fresco, jovem, novo. Fresca, jovem, nova. Então cada momento é uma morte e um renascimento. Santo Agostinho diz: morro a cada momento. Aquele que se tornou alerta de toda a mente, de todo o processo da continuidade, da continuação do passado que força a si mesmo em direção do futuro, aquele que se tornou alerta disso, morrerá a cada momento. A todo momento o passado será jogado fora. A pessoa estará refrescada, nova, jovem, pronta para saltar no novo momento que está chegando. Apenas essa consciência refrescada, essa consciência eternamente jovem é receptiva e aberta. E não existem muros para ela, não há limites para ela. É completamente aberta, livre, um espaço aberto. Os Upanishads a chamam de espaço interno do coração. É espaço, simplesmente espaço. É consciência, Shakti, a manifestação da consciência. Essa transcendência da mente, do passado, torna-o aberto e vulnerável por todos os lados, torna-o aberto em todas as dimensões. Então a graça desce sobre você de todos os lugares. Até uma pedra morta o preenche de graça. Você sente a graça envolvendo por todos os lados. Então, você não chama isso simplesmente de existência, chama-o de Deus. Essa metamorfose da mente morta em consciência eternamente viva, dos trapos da mente em céu aberto de consciência. Essa transformação muda sua atitude em relação à existência. E toda a existência é como um fluido de amor, amigável, compassiva, amorosa, cheia de graça. Você é amada, amado por milhões de mãos. A religião hindu criou divindades com milhares de mãos. Isso significa que a mão do divino aparece em todos os lugares. Não existe lugar aonde você possa ir e que a mão do divino não esteja sobre você. Em todos e quaisquer que sejam os lugares. Em todos os lugares ela o abraça, ela a abraça. Você pode ir a qualquer lugar. A partir desse momento, não haverá lugar onde o divino não esteja. Nanak foi a Kaabá. Ele estava cansado. Quando chegou à mesquita, pôs sua pequena trouxa com tudo o que tinha no chão e dormiu. O sacerdote ficou furioso, porque as pernas dele estavam na direção da pedra sagrada. Ele empurrou Nanak de um lado para o outro e disse: "Que idiotice você está fazendo aqui? Não sabe nem respeitar o fato de que suas pernas não devem ficar na direção da pedra sagrada? Você é um ateu ou algo assim?" O sono de Nanak havia sido interrompido. Ele sentou-se e disse: "Então põe as minhas pernas numa direção onde Deus não esteja e não me perturbe." Não existe nenhuma direção aonde Deus não esteja, porque todas as direções são divinas. A existência em si mesma é divina. Você deve estar aberto a ela. Toda a tragédia, todo o dilema da mente humana existe porque a mente está fechada, a mente está enclausurada, mas continua procurando ser livre. A mente é uma prisão com os condicionamentos coletivos. A mente é uma prisão, e essa prisão continua em busca da liberdade. Essa é toda a tragédia da existência humana. A prisão na mente não pode encontrar a liberdade em lugar nenhum. A mente como prisão. Ela deve morrer antes de a liberdade poder vir, mas nós aceitamos a mente como sendo nós mesmos. Estamos identificados com ela. Nunca pensamos que a morte da mente será uma libertação para nós. A mente é alguma outra coisa, mas você continua se identificando com ela. Como você pode sair do passado
se está identificado com ele. A pessoa que esqueceu que é uma prisioneira está mais aprisionada, porque então não tem possibilidade de libertação. Um prisioneiro pode aperceber-se de seu aprisionamento, mas se estiver identificado com a sua prisão, isso será impossível. Seu corpo é o limitante da prisão, sua mente é a própria prisão. Esteja alerta, seja consciente da sua mente. Você pode estar consciente dela porque você é alguma coisa diferente dela. O sonho pode ser interrompido porque você não é o sonho. Você pode destruir essa prisão e sair dela porque você não é a prisão. O problema está aí, porque você tem estado numa associação muito longa com o corpo e com a mente. Compreenda bem isso. Seu corpo é novo para você. Cada nascimento, cada começo é novo, mas a mente é velha. É uma continuação dos seus nascimentos anteriores. É por isso que se alguém lhe diz que seu corpo está doente, você nunca fica com raiva. Sente que a pessoa está sendo simpática. Mas se alguém lhe diz que sua mente está louca, que sua mente está doente, que você está mentalmente perturbado, você fica com raiva. Não sente que a pessoa está sendo simpática. Ela não parece amiga. A associação com o corpo é uma associação com o nascimento. Você esteve associado a outros corpos que morreram. A associação com o corpo é rompida a cada morte. Ela tem sido rompida tantas vezes que até mesmo para alguém que pensa em si mesmo como sendo o corpo, a identificação com o corpo não é tão grande quanto a identificação com a mente. Se o corpo fica doente, se há algo errado com ele, a pessoa não sente que há algo de errado com ela. Eu estava lendo sobre um alcoólatra. Ele foi sentenciado muitas vezes. Pela 10ª vez, o mesmo juiz o estava enviando para a prisão. E o juiz lhe disse: é apenas o álcool, sempre o álcool, a raiz de seus problemas. E o homem disse: obrigado, Senhor. O Senhor é a única pessoa que não me responsabiliza. Todos os outros dizem que eu é que estou errado. O Senhor é o único homem que me compreende. O álcool é que está errado. Não sou responsável de jeito nenhum. Fecha aspas. Se há algo errado com o corpo, você não sente que é responsável. Mas se há algo errado com a mente, você sente que é responsável. A identificação é mais profunda. Ela tem de ser assim porque o corpo é a camada externa do seu ser. E a mente é a camada interna. Ela está em seu interior. Você pode estar mais identificado com ela, ela tem estado com você por muitas vidas. A mente é velha, é sempre velha. É a sua continuidade, mas você não é a mente. Isso pode ser conhecido, não há dificuldade em conhecê-lo. Basta ser uma testemunha. Quando a mente estiver trabalhando, fique de lado e observe como ela trabalha. Não interfira, não entre. Se entrar, a mente resistirá e você se identificará com ela novamente. Portanto, não entre, não diga nada, não seja um juiz. Fique de lado, como se o tráfego fluísse na rua e você estivesse sentado à beira da calçada observando-o. Não faça qualquer julgamento. Se puder ficar de lado, mesmo por um único momento, e olhar para o tráfego da mente, para o tráfego contínuo, verá a fenda que existe entre você e a mente. Então a fenda poderá ficar maior, mais larga e intransponível. No final, a fenda entre você e a mente tornar-se-á tão grande que não haverá nenhuma ponte entre os dois. Quando você vir, de todos os ângulos possíveis, que a mente está em um lugar e você em outro, que você está sempre dentro, sempre em algum outro lugar, quando isso não for uma teoria, mas um fato compreendido, uma realização, você estará aberto e saltará para dentro do espaço interno, para o céu interno, para o espaço interno do coração. Você saltará nele. Nesse momento estará aberto, presente.
Você saberá então que sempre esteve aberto, que sempre esteve dormindo em um céu aberto, mas sonhando que estava numa prisão. Os pensamentos são formados pela mesma substância dos sonhos. Os pensamentos e os sonhos são feitos do mesmo material. De dia você os chama de pensamentos, à noite os chama de sonhos. Mas é mais fácil identificar-se com os pensamentos porque eles são mais transparentes do que os sonhos. É mais difícil perceber o que é transparente. Se houver um vidro totalmente transparente entre você e mim, esquecerei que o vidro existe. Pensarei que o estou vendo diretamente. Isso significa que me identifiquei de tal modo com o vidro que não sei mais que ele está presente. Meus olhos e o vidro tornaram-se um só. Os pensamentos são transparentes, mais transparentes do que qualquer vidro através do qual se possa olhar. Eles não são obstáculos para você. É por isso que a identificação é tão profunda. A transparência dos pensamentos está tão próxima que você esquece totalmente que existe uma mente, o tempo todo ao seu redor, entre você e o mundo, entre você e o seu amado, entre você e o seu amigo, entre você e o seu Deus. Sempre que você está, os pensamentos também estão. Aonde quer que você vá, sua mente está sempre um passo à sua frente. Não está simplesmente seguindo-o como uma sombra. Está sempre um passo à sua frente, chega antes de você. Mas você nunca percebe isso, porque ela é muito transparente. Quando você entra em um templo, sua mente entra na frente. Quando você encontra um amigo, quando o abraça, sua mente já o abraçou. Você pode perceber isso por si mesmo. Sua mente está sempre ensaiando. Esse passo à frente é um ensaio. Antes de você falar, sua mente sempre ensaia o que será dito. Antes de você agir, ela ensaia como você agirá. Antes de você fazer algo ou não fazer, ela sempre ensaia. O ensaio prossegue continuamente. Ensaiar significa que a mente está preparando a si mesma, que ela está um passo à sua frente. Isso cria uma constante e transparente barreira entre você e tudo o mais que você irá atravessar, que irá encontrar. Nenhum encontro pode ser real e autêntico, porque algo mais sempre está se interpondo. Você não pode nem amar, nem rezar, não pode fazer nada que requeira a remoção da barreira. A graça não é sentida porque a barreira está sempre presente, circundando como uma concha transparente. Nem a graça nem o amor são atributos de Deus, são a própria natureza do divino, mas nós não estamos abertos para eles. Quando alguém está aberto ou aberta, torna-se um receptáculo. Mas nesse caso não é correto dizer que a pessoa recebeu a graça, porque então nada existe exceto Deus, nada existe exceto a graça. Uma vez que a barreira não existe mais, nada existe exceto Deus. Nada é deixado para que o ego se estabeleça. A pessoa não pode dizer eu. Não pode dizer eu me tornei capaz de receber a graça. Ela diz apenas recebi a graça porque não estava lá. Eu era a barreira, brincadeira. Quando eu não está, ela só pode dizer aconteceu pela graça de Deus. O que posso fazer? Não sou mais. Ela está certa quando diz que recebeu a graça, mas quando dizemos que ela recebeu a graça, não estamos certos. Estamos apenas iludindo a nós mesmos. Estamos enganando a nós mesmos porque não estamos reconhecendo nela uma grande transformação. O ego não nos permite reconhecer isso. O ego diz: Deus depositou a sua graça sobre ela e não sobre mim. Assim criamos essa noção errada de que Deus pode dar a graça a alguém. Ele é a graça. Se alguém está pronto para recebê-la, ele está sempre dando.
Não é só quando alguém está preparado para receber que ele dá. Ele está sempre dando. Quando você está fechado, ele está também distribuindo suas bênçãos. Fique aberto e as conhecerá. Seja consciente, seja aberto. Apenas assim poderá saber o que é amor, o que é graça, o que é compaixão. Eles são a mesma coisa, não são diferentes entre si, são basicamente a mesma coisa. Só então poderá saber o que é oração. Quando a barreira não está, quando a mente não está, a pessoa que ora não pede por nada, ela não mendiga, ela agradece. Quando a oração é uma mendicância, a barreira está presente. A mendicância é a barreira, a mente é a barreira. Uma coisa é a diferença para se ter o discernimento da escolha. Outra coisa é a mendicância. Uma coisa é a afirmação para se ter o discernimento da escolha, dependendo do estágio mental. Outra coisa é a mendicância. Quando a prece é um agradecimento, não por alguma coisa, mas por tudo que acontece, quando a graça é recebida, você sente gratidão. De sua parte, a gratidão. Da parte de Deus, a graça. O alvo de quem recebe é o sentimento de gratidão. Não temos conhecido a gratidão de modo algum. Não podemos conhecê-la a menos que tenhamos conhecido a graça. Não podemos sentir a gratidão a menos que tenhamos sentido a graça do divino. Mas ela pode ser conhecida, pode ser sentida. Não comece tal procura, não comece a indagar sobre o divino. Isso é metafísico, inútil. Tem prosseguido por séculos. Os filósofos estiveram pensando sobre quais seriam os atributos de Deus. Os metafísicos têm dito que isso é um atributo de Deus e aquilo não é. Uma pessoa diz que ele não tem atributos, nirguna, e outra diz que ele tem todos os atributos, saguna. Mas como podemos saber disso se nós mesmos não o conhecemos? Como podemos decidir se Deus tem atributos ou não, se é amoroso ou não? Se ficarmos pensando a respeito, não iremos decidir. Isso não é possível. Os metafísicos podem apenas nos levar ao absurdo. Quando a imaginação humana procede logicamente, pensamos que chegamos a alguma coisa, mas não chegamos a nada. A imaginação é nossa, não temos conhecido nada além de nós mesmos. Comece sempre por si, se estiver fugindo da metafísica. Mas se não puder escapar da metafísica, desista de ser religioso. Metafísica e religião são polos opostos. Atente para a questão nesse trecho, porque ele já mudou várias vezes o conceito das duas palavras que ele está usando aqui, no sentido do texto, para ver se a gente observa o que ele está querendo dizer com profundidade. Metafísica e religião. Ele já tratou a palavra religião com diversos caráteres diferentes dentro do contexto que ela está sendo colocado. Não comece por Deus nunca. Comece sempre por sua mente. Veja onde está e comece por aí. Comece daí. Se começar pela mente, algo poderá ser feito. Você poderá saber alguma coisa. Algo poderá ser transformado. Portanto, isso depende da sua capacidade. Se você utilizar a sua capacidade para fazer algo por si mesmo em direção à plenitude, você crescerá e se expandirá. A barreira irá embora. Sua consciência ficará nua. Só então você começará a entrar em contato com o divino. E quando começar a entrar em contato com o divino, conhecerá o que é graça e o que é gratidão. A graça é o que sentimos jorrando sobre nós de todos os lugares. A gratidão é o que sentimos dentro do coração, no centro desse espaço interno, no qual todo está derramando seu amor, sua compaixão e sua graça. Só então é significativo dizer Deus ou Hareham. Do contrário, essas palavras são apenas palavras, aprendidas pela linguagem, pelas escrituras,
mas desconhecidas pela vivência e pela experiência. Assim, não direi quais são os atributos de Deus. Para mim, Deus não tem atributos. Isso não significa que ao entrarmos em contato com Ele, não sentiremos o seu amor, a sua graça. Significa apenas que esses não são atributos de Deus, são a sua natureza. Ele, ela, é assim. Não pode ser diferente. Se você estiver fechado para ele, ela, com E maiúsculo, se estiver do lado oposto dele, ela, ou mesmo dando as costas para ele, ela, com E maiúsculo, ele, ela, é sempre o mesmo. Então aqui ele já está colocando a polarização completa do feminino e do masculino. É exatamente como a luz. Mesmo que seus olhos estejam fechados e nunca tenham conhecido a luz, ela está presente do mesmo jeito. Não vai para a não existência apenas porque seus olhos estão fechados. Abra seus olhos. A luz está aí. Sempre esteve aí. Comece pelos seus olhos, não pela luz. Você não pode pensar sobre a luz. Se nunca a conheceu, como poderá pensar a respeito dela? Qualquer pensamento, qualquer contemplação estará errada. Estará errada desde a própria origem. É impossível pensar a respeito de algo que não se conheceu. Pensar sobre o conhecido pode prosseguir em círculos, mas não pode nunca tocar o desconhecido. Não pode nunca conceber o desconhecido. É impossível pensar a respeito do desconhecido. Os pensadores continuam negando Deus porque não o conhecem. Quando alguém diz Deus não existe, não está sendo contra Deus. Está apenas demonstrando que é uma pessoa que pensa, nada mais. Não está contra Deus, porque para estar contra Deus é preciso conhecê-lo. Ninguém está contra. Aquele que o conhece não pode estar contra ele. Como alguém que conheceu a Deus pode estar contra ele? É impossível. Dizer que Deus não existe demonstra apenas que a pessoa não o conhece, que tem apenas pensado sobre ele. E pelo pensar é impossível conceber o desconhecido. Assim, o pensador excessivo o nega. Não comece por Deus, é um falso começo. Conduz sempre a um absurdo. Toda metafísica, por vezes, é absurda. Preste atenção também no conceito de metafísica que ele está usando aqui. Você continua pensando sobre coisas a respeito das quais não se pode pensar. Continua fazendo afirmações sobre a existência, quando nenhuma afirmação pode ser feita. O silêncio pode afirmar muito algo sobre ela. Mas se você começar por si mesma, si mesmo, muito do que é concreto poderá ser dito. Se começar por si próprio, por si mesma, por si mesmo, alguma coisa científica poderá ser feita. Se começar por si próprio, por si mesma, por si mesmo, será um bom início. Religião significa começar por si mesmo, e metafísica significa começar por Deus. A metafísica é uma loucura, mas uma loucura com método, é claro. O louco é um metafísico sem método, e o metafísico é um louco com método. Por causa da metodologia, o metafísico dá a impressão de estar falando sensatamente, mas continua falando tanta insensatez. Presta atenção no conceito de metafísico. Vários títulos aqui trazidos que tratam muito da questão da mente, e o conceito que tem do que ele vai falar, que ele está chamando de metafísico, é diferente. Comece por si mesmo, si mesma. Não pergunte se Deus existe, pergunte se você existe. Não pergunte se o amor é uma qualidade do divino, pergunte se o amor é uma qualidade sua, se você tem amado sempre. Não pergunte sobre a graça, pergunte se já sentiu a gratidão, porque isso está mais perto de você.
Está a um passo de você e é possível conhecer-se. Comece sempre pelo início, nunca pelo fim. Nunca comece dos outros, comece de si mesma. Nunca pelo fim. Do contrário, não haverá nenhum começo. Aquele que começa pelo início sempre chega ao fim, mas aquele que começa pelo fim nem mesmo alcança o início. Começar pelo fim é impossível. A pessoa continua sempre em círculos. Não permita que Deus seja uma noção metafísica. Pelo contrário, sinta-o como uma experiência espiritual / religiosa. Volte-se para dentro. Ele está sempre aí esperando por você. Mas é preciso fazer algo por si mesmo, si mesma. Esse fazer é meditação. Esse fazer é yoga. Faça algo por si mesma, si mesmo. Tal como é, você está fechada, fechado. Tal como é, está morto, morta. Tal como é, não pode estar em diálogo com o divino ou com a existência. Assim, transforme-se a si mesmo, si mesma. Abra algumas portas, abra alguns espaços, mesmo que seja força. Faça algumas janelas, salte para fora da sua mente e do seu passado. Então, não apenas conhecerá o divino, mas o viverá. Viverá com a graça do divino, viverá com o amor do divino, será parte dele. Será exatamente como uma onda dele. E só quando você se tornar uma onda dele, uma onda do divino, é que a autêntica divindade está presente. Não sou metafísico de modo algum. Você pode me chamar até de antimetafísico. A religião ou espiritualidade é existencial. Comece por si mesmo. Comece transformando sua mente agressiva. Seja receptivo, receptiva, aberto, aberta. Quero lhe contar que Buda tentou continuamente por 6 anos saber o que é o divino. Não se pode dizer que ele tenha deixado algo sem fazer. Ele fez tudo o que é humanamente possível fazer, e até mesmo algumas coisas que parecem humanamente impossíveis. Fez tudo. Tudo que era conhecido em seu tempo ele praticou. Todos os métodos foram experimentados por ele. Ele se tornou um mestre. Foi a todos os gurus que existiam em seu tempo, a todos. Tudo que eles podiam ensinar, Buda praticou e aprendeu. Depois de aprender, ele perguntava: algo mais, Senhor? O guru dizia: agora você pode ir. Tudo que eu podia dar, já lhe dei. E não posso dizer, como no caso de outras pessoas, que você não tenha praticado. Você praticou, e bem, isso é tudo que eu podia dar. Então Buda dizia: mas eu ainda não conhecia o divino. Acontecia o mesmo com cada guru. Finalmente, ele deixou todos os gurus. Inventou os seus próprios métodos. Continuamente, por 6 anos, esteve num combate entre a vida e a morte. Fez tudo o que podia ser feito. No final, estava tão cansado, tão mortalmente cansado, que um dia, ao tomar seu banho no rio Niranjara, perto de Bodh Gaya, sentiu-se tão fraco que não conseguiu sair do rio. Agarrou-se à raiz de uma árvore e um pensamento veio à sua mente. Estou tão fraco que não consigo nem cruzar este pequeno rio. Como poderei cruzar todo o oceano da existência agora? Fiz tudo e não encontrei o divino. Só cansei o meu corpo. Ele sentiu que estava à beira da morte. Sentiu que havia feito tudo e que não havia mais nada para ser feito. Ele relaxou e no momento em que relaxou, uma nova energia veio a ele. Tudo que ele havia reprimido durante esses 6 anos fluiu. Ele saiu do rio, sentiu-se tão leve quanto uma pluma, uma pena de passarinho, sem nenhum peso, e relaxou sobre a árvore Bodhi. Era uma noite brilhante, de lua cheia. Alguém veio, uma moça, Shudra, chamada Sujata. Seu nome demonstra que ela era uma Shudra. Sujata significa bem-nascida.
e apenas alguém de uma casta baixa daria um nome com esse significado à filha. Sujata havia prometido homenagear a árvore Bodhi diariamente. Por isso ela apareceu com alguns doces. Buda estava lá, cansado, pálido, exangue, mas relaxado, absolutamente aliviado. Era uma noite de lua cheia, sem ninguém em volta. Ao ver Buda, Sujata sentiu que ele era a divindade da árvore e que havia vindo para receber sua homenagem. Se tivesse sido em outro dia, Buda teria recusado. Ele nunca descansava à noite, nunca comia nada. Mas nessa noite ele estava totalmente relaxado. Buda aceitou a comida e dormiu. Foi a primeira noite em 6 anos que ele realmente dormiu. Ele estava relaxado, sem nada para fazer. Não tinha nenhuma preocupação. Não havia amanhã para ele. Porque amanhã só existe quando alguém tem de fazer algo. Se a pessoa não tiver nada para fazer, não existirá amanhã. O momento presente será suficiente. E Buda dormiu. E às 5 da manhã, quando a última estrela estava indo embora, ele acordou do seu sono, com uma mente vazia, com uma não mente. Viu a última estrela desaparecendo do céu. Quando não se tem nada para fazer, a mente não existe. A mente é justamente a faculdade de fazer coisas. É uma faculdade técnica. Sem a mente, sem nada para fazer, sem nenhum esforço, indiferente a estar vivo ou morto, ele abriu os olhos e começou a dançar. Dançou. Tinha chegado ao conhecimento de que não havia podido alcançar por meio de muitos esforços. Quando alguém lhe perguntava como ele havia chegado a isso, sempre dizia: quanto mais eu tentava chegar, mais me confundia. Não conseguia chegar. Assim, como posso dizer que cheguei? Quanto mais tentava, mais ficava envolvido. Não conseguia chegar. A mente estava tentando transcender a si mesma, o que é impossível. É exatamente como tentar ser o pai de si mesmo. Exatamente como tentar dar origem a si mesmo. E assim Buda dizia: não posso dizer que cheguei, posso dizer apenas que tentei tanto que estava aniquilado. Tentei tanto que qualquer esforço tornou-se absurdo, e em um momento veio que eu não estava tentando, em que a mente não estava, em que eu não estava pensando. Então não havia nenhum futuro, porque não havia nenhum passado. Ambos estão sempre juntos, o passado atrás e o futuro na frente. Estão sempre associados um ao outro. Se um desaparece, o outro também desaparece simultaneamente. Então, não havia nenhum passado, nenhum futuro, nenhuma mente. Eu estava sem mente, eu estava sem eu, e algo aconteceu. Posso dizer apenas que isso sempre esteve acontecendo, mas eu não percebia. Não posso dizer que aconteceu nesse momento. Já estava acontecendo antes, só que eu estava fechado. Assim, não posso dizer que alcancei alguma coisa. Só posso dizer que perdi algo, o ego, a mente. Não alcancei nada de modo algum. Agora sei que tudo o que alcancei sempre esteve presente. Sempre esteve em todos os lugares, em todas as pedras e em cada flor. Agora reconheço que sempre foi assim. Antes eu estava cego, simplesmente perdi a minha cegueira. Não obtive nada, só perdi. Se você começar pelo divino, aí que fecha aspas, fim do esclarecimento do Buda. Se você começar pelo divino, estará iniciando com uma atitude conclusiva. Se começar por si mesmo, estará iniciando com uma atitude perdedora.
as coisas começarão a desaparecer. E no final, você, ele põe você em itálico, desaparecerá. Quando você não está, o divino está, com toda a sua graça, com todo o seu amor e com toda a sua compaixão. Quando você não está, ele está. Sua não existência é uma condição categórica. Essa condição não pode ser abrandada para ninguém. Ela é categórica, absoluta. Você é a barreira. Quando você desaparecer, saberá. E só quando souber, conhecerá. Desidentificação. Você não pode entender isso. Não posso explicar isso. Não posso fazer com que você compreenda isso. Não importa o que eu estou dizendo. Não estou dizendo algo metafísico. Estou tentando apenas mostrar que você deve começar por si mesmo. Se você começar por si mesmo, terminará junto com o divino. Porque essa é a sua outra extremidade, o seu outro polo. Mas comece desta margem. Não comece pela outra margem onde você não está. É impossível começar de lá. Comece a partir de onde você está. Quanto mais você se aprofundar, menos será. Quanto mais souber de si mesmo, de si mesma, menos será um eu. E quando tiver chegado a uma compreensão total de si mesmo, será aniquilado, irá para a não existência, será uma negatividade total, conhecerá a graça que está sempre caindo, que está sempre jorrando da eternidade, conhecerá o amor que sempre esteve a seu redor, ele sempre está presente, mas você não presta qualquer atenção nele. Seja aniquilado e tornar-se-á consciente. Até aqui, página 86. Então, resumindo no mais profundo, a importância maior está em iluminar todo o campo de consciência. Só que para essa luz chegar antes, você tem que passar pelo autoconhecimento, de entender tudo que está ali dentro, de ver, de perceber, de liberar e até o ponto de se desidentificar com aquelas coisas que estão passando no campo mental e que ficam ali querendo bagunçar a mente e ficar levando para o passado e para o futuro e distraindo do momento presente. E lembrando que tem uma proposta correta e integrada e harmoniosa com relação aos outros títulos que por vezes parecem não estarem ali, mas estão. E lembrando, lembra do começo do quadro, de tudo que ele vai aqui construindo para tentar explicar o não visível, porque está uma profundidade muito grande e a linguística é muito pobre para tratar de uma questão tão profunda que necessita de uma abstração mais profunda de início para adentrar o terreno, das questões dos estados das frequências vibratórias diferentes dentro do todo, então as várias ondas dentro da única grande onda e as diferenças estágios de mente, né, e de processo até chegar nesse estado que ele vai chamar de não mente, né, que aí tem o eu superior, tem todo um trajeto como se fosse num sentido ascendente. Então você vai entendendo, eles são integrados e as descobertas de cada uma dessas pessoas que foram tratados como mestres ou gurus vão mostrando essas diferentes formas de perceber e de repente integrar o ser da divindade completo dentro de si próprio, né? E principalmente que os que chegaram nesse estado mais profundo, boa parte do que se atribui vem do externo, de chamar eles de guru ou de mestre, né? O auto-intitular-se desta maneira não é da natureza da maior parte deles, mas sim da observância daquele que olha, que aprendeu e se considera um discípulo no caminho, buscando a referência. Até aqui, página 86.